Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle Pinheiro e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, aperta o botãozinho inscrever-se aqui embaixo, pode clicar aí de graça, é só se inscrever e também ativa o sininho para receber notificações sempre que tiverem vídeos novos. Aqui no canal tem vídeos novos todas as quartas e sábados, então ative o sininho para você receber um aviso sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre as relações e as consequências do racismo na nossa sociedade. Nós vamos ver desde a definição como crime e também sobre o racismo estrutural. Então fica até o final desse vídeo para você entender essa temática que é tão sensível e é tão pertinente até os dias de hoje. Não esqueça já, como sempre, gente, aproveita a vinheta e já curte esse vídeo para não esquecer de curtir ele até o final. Existe uma responsabilização criminal sobre o crime de racismo e também existe um outro crime que é o crime de injúria racial. Eu vou contar para vocês qual é a diferença desses dois crimes. Enquanto a injúria racial ela consiste em ofender a honra de alguém utilizando-se de elementos referentes à raça, à cor, à origem, à etnia também ou à religião, já o racismo, ele atinge uma coletividade indeterminada de indivíduos, discriminando toda a integralidade de uma raça. Em geral, o crime de injúria, ele consiste em xingamentos, querendo ofender a honra da vítima, xingamentos de cor, de raça. Um exemplo lamentável, gente, ocorreu numa partida de futebol na Copa do Mundo de 2014, quando uma torcedora xingou o goleiro adversário de macaco. O Ministério Público entrou com uma ação judicial no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e foi aceita uma denúncia por injúria racial e foi impedida essa torcedora de frequentar estádios. Já o racismo, ele consiste numa conduta discriminatória de uma coletividade em geral. Normalmente se refere a crimes mais amplos. A lei, gente, enquadra como uma série de atitudes como atitudes racistas, entre elas a de impedir pessoas de entrarem em estabelecimentos comerciais, por exemplo, ou também de negar emprego por conta da cor. A Constituição Federal, ela prevê que o crime de racismo é um crime inafiançável, ou seja, não cabe fiança e também é imprescritível. O que quer dizer isso? Quer dizer que a qualquer momento a pessoa que praticou o crime de racismo pode sofrer aí uma ação penal. O crime de racismo está previsto na Lei 7.716 de 1989. O artigo 20, ele prevê o crime de racismo. O artigo 20 diz que praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, gente, por mais que a palavra racismo você pense em raça, apesar que todo mundo é raça humana, mas é em questão referente à cor, uma discriminação também referente à procedência nacional, como muitas vezes acontece, o pessoal que fica, às vezes, proferindo xingamentos, contra o pessoal que mora, às vezes, no Nordeste, no Norte, no Sul, enfim. Esses tipos também são tipos de racismo. A pena, gente, ela é de 1 a 3 anos e multa. A pena, gente, eu vou falar pra vocês daqui a pouco também o crime de injúria racial, mas só pra deixar aqui claro, a pena é igual, tá? A pena de racismo e a pena de injúria racial, elas são idênticas. O crime de injúria racial, ele é previsto no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. E diz o seguinte: injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. E o parágrafo 3º diz que se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, gente, as penas elas são iguais, são crimes diferentes por uma questão de enquadramento de conduta, tá? Mas são dois crimes diferentes, mas as penas são iguais. Depois que nós já vimos o racismo, como crime, tipificação aí na lei, é preciso entender, gente, que o racismo ele tá ligado a uma questão histórica de desvalorização das pessoas de cor preta. O próprio termo negro ele foi criado com um sentido de degradação, de exclusão,
usam com uma finalidade pejorativa mesmo. O verbo denegrir, ele tem o sinônimo, né, de difamar. Possui em sua raiz o significado de tornar negro como algo maldoso, né? E você sabia disso? O negro foi transformado, né, em mercadoria, teve essa questão toda de desumanização, né? Esse processo, né, de desumanização, ele tem origem na colonização, né, na escravidão. E isso trouxe uma série de consequências para como essas pessoas vão ser inseridas na sociedade como um todo. Em razão desse racismo histórico enraizado, né, no nosso cotidiano e também do ideal de beleza, de estética branca, a nossa população acabou atribuindo significados positivos para brancos e negativos para negros. Então, muitas coisas que a gente fala e fala que são ruins são negras, ou muitas coisas que são bons são brancos, né? Essa branquitude. E essa distinção, ela tá na origem dos privilégios dos brancos e contra os negros. Indivíduos brancos ainda possuem vantagem de acesso, né, a locais, a oportunidades. A nossa sociedade, ela é inegavelmente racista, repleta de hierarquias, onde os negros certamente ocupam as piores posições. O melhor exemplo disso, gente, é o mercado de trabalho, onde os negros ainda ocupam, né, posições desfavorecidas no mercado de trabalho. E as melhores posições são ocupadas praticamente por pessoas brancas. Conforme os salários vão aumentando, a força de trabalho ela vai embranquecendo. Você vê isso nitidamente, é inegável isso. Ó, de acordo com uma pesquisa realizada, gente, no ano de 2019, nos cargos gerenciais, 29,9% eram pretos e pardos e 68,6% eram brancos. Ou seja, a cada 10 pessoas que ocupam cargos gerenciais, 7 pessoas são brancas. As diferenças vão além disso. As diferenças também são salariais. Enquanto que o indivíduo branco recebe, em média, no mercado, R$ 3.282, os pretos e pardos recebem R$ 2.082. Isso significa que os salários dos pretos e pardos são 60% dos salários dos brancos. Não é só no mercado de trabalho que essa diferença ela é muito evidente. Também não na esfera política. Entre os deputados federais eleitos na última eleição, 75% são brancos. Esses dados, eles revelam não apenas um abismo que existe entre brancos e negros, né, na sociedade, como também que os negros estão fora do poder político. Então, se estão fora dos espaços de poder, os negros acabam tendo pouca representatividade. E esses números, eles se tornam mais inaceitáveis ainda quando você vê que, na verdade, mais de 50%, 55,8% da população é negra ou parda. E é a partir daí que a gente consegue perceber o que é um racismo estrutural. Porque é um país majoritariamente negro com majoritariamente privilégios aos brancos. Eu vou deixar para quem quiser ver no link aqui na descrição essa pesquisa do IBGE. O negro é constantemente vítima de várias formas de preconceito e de práticas de discriminação. As demonstrações de racismo, elas vão desde olhares, né, desconfiados de pessoas negras andando na rua, que muitas vezes até atravessam a rua para não ter que passar perto daquela pessoa negra. Também ofensas, xingamentos quando esses trabalhadores estão exercendo as suas funções, muitas vezes de vigia, de empregada doméstica, de garçom, né, de atendente. Até casos mais graves de violência física mesmo. E é justamente nesse caráter letal, né, do racismo é que a gente pode fazer um gancho também com o caso do George Floyd, que foi assassinado no dia 25 de maio desse ano, né, de 2020, depois que um policial ajoelhou, né, no pescoço dele e ele acabou morrendo, sufocado. Ele falava, inclusive, né, que não podia respirar. Isso gerou uma grande revolta e uma grande comoção internacional, né, porque se fosse uma pessoa branca, gente, certamente isso não teria ocorrido. Esse caso, ele evidencia completamente uma diferença muito grande entre brancos e negros. E seria muita ingenuidade achar que esse conflito racial existe só nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós também temos casos. Nós podemos, por exemplo, olhar sobre dados de homicídios de jovens negros. Nosso mapa da violência, ele mostra que existe uma sobrevitimização, uma incidência muito maior na população negra. Uma pesquisa do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro mostrou que 80% das pessoas que morrem em confrontos com a polícia são negras ou são pardas. E a gente falar sobre esse caráter
caráter letal do racismo é muito importante, porque existe, na verdade, gente, uma negação hoje em dia, como se não houvesse racismo, como se não houvesse mais racismo, e ainda existe muito racismo. Se o caso do George Floyd fosse aqui no Brasil, gente, talvez não tivesse tanta comoção assim. Talvez a denúncia fosse feita por uma parcela minúscula da população. A maioria das pessoas acabaria apelando para outras explicações, como desde aquelas que falam sobre a classe social e também como aquelas que são cruéis e acabam culpando a vítima. Às vezes nós acabamos esquecendo que nós também temos nossos Amarildos, nossas Marielles e nossos João Pedros. Aliás, eu fiz um vídeo sobre o caso do João Pedro, falando sobre a violência, nas favelas, decorrente de ações policiais. Eu fiz uma análise sobre essas questões. Eu vou deixar o link para vocês também na descrição, caso vocês não tenham visto esse vídeo também. Tá bem interessante, é uma análise jurídica sobre a forma com que a política pública do Rio de Janeiro acaba comandando os policiais, que acabam inclusive também sofrendo com essa exposição exagerada, podendo utilizar-se de outros meios que recursos de inteligência e proteger mais os nossos policiais também. Então eu vou deixar o link na descrição para quem ainda não assistiu esse vídeo poder assistir também. Quando nós afirmamos que o racismo é estrutural, é porque de fato ele está presente em todas as esferas sociais. O momento atual ele é de mobilização com manifestações antirraciais. Pessoas foram às ruas, para se manifestar contra o racismo nos Estados Unidos, na França, no Reino Unido, na Austrália, no Brasil também. As pessoas estão, em vários países, as pessoas estão se manifestando contra o racismo. Dizer que vidas negras importam é uma parcela da população, gente, que está sofrendo, que sofre com aquilo. Então a gente precisa dar uma especial atenção a essas pessoas. É um lembrete também que o racismo está atrelado a relações de poder. E enquanto nós não tivermos a participação dos negros também no poder, a gente não consegue combater, lado a lado, essas questões. E, gente, presta atenção numa coisa. Não tenta mudar a expressão de vidas negras importam para todas as vidas importam. Não façam isso. Porque quando você muda, gente, para todos, você tira o negro do foco da discussão. Então, inconscientemente, você que é branco também está tentando se incluir numa causa. Como você, não, eu branco também quero espaço para aquilo, mas e eu? Gente, o branco não está sofrendo com aquilo. Ele não é um sujeito que sofre, com todos esses preconceitos. Então, não tirem o espaço dos negros de poderem fazer a sua causa. Porque parece, gente, que as pessoas que ficam incluindo isso são racistas, gente. Por quê? Porque são pessoas que querem se incluir também numa discussão. Só que essa discussão não é para elas. Então, essa discussão é para os negros. Então, não mudem a frase vidas negras importam. Porque é óbvio que todas as vidas importam. Mas não é você que é branco que está sofrendo com isso. Não sou eu branca que estou sofrendo com isso. Eu sofro preconceito por ser mulher. Eu sofro preconceito por ser jovem, embora não tão jovem. Mas eu já sofri muito preconceito no trabalho por ser jovem. Como se você ser jovem te qualificasse ou não para o trabalho. Até porque eu sempre tive um bom currículo. Então me contrataram pelo meu currículo. Mas na hora das reuniões, eu sempre senti que existia, sim, um preconceito por eu ser mais nova. Então não mudem a expressão, para todas as vidas importam, Porque isso, na verdade, é o branco querendo tirar o espaço do negro e se inserir também. Então não façam isso. Eu espero que essas questões tenham ficado mais claras para vocês entenderem que de fato é uma questão social, faz parte da nossa estrutura social o racismo. Nós podemos observar os negros em condições de inferioridade em vários espaços, seja por violência estrutural, por ausência de direitos, por violência cultural ou por uma suposta incivilidade, por controle policial. Se vocês gostaram desse vídeo, gente, já deixa o like e também não esquece de compartilhar com os amigos, com a família e comenta aqui, gente, pra mim o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram. Não esquece que ao final dos vídeos tá constando os comentários de vocês, uma forma de trazer vocês um pouquinho mais perto aqui do canal, pra vocês participarem também, até porque vocês assistem, então vocês também fazem parte. Então tem que ter aqui o comentário de vocês. Então faz um comentário bem legal aqui embaixo pra constar o seu comentário nos próximos vídeos. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.